E nesse culto, além de ver Raul pregar a palavra de Deus, parece que o incrível do Raul é que parece que o sotaque não muda. Seja em português, espanhol ou inglês. Você ouve o mesmo Raul. Se você conheceu o Raul, você sabe o que eu estou dizendo. Mas nesse culto nós vimos 6 times missionários sendo enviados para diferentes partes do mundo. Nós vimos 14 batismos no domingo. A conferência, irmãos, foi incrível. Eu aprendi muitas coisas que eu quero compartilhar com vocês ao longo das próximas pregações e nos convívios e nos tempos que eu vou poder passar com os irmãos aqui. Mas uma das principais coisas que eu aprendi na conferência é que a conferência abriu meus olhos para a guerra espiritual. Eu já ouvi muitas vezes isso ser pregado, que nós estamos numa guerra espiritual, mas às vezes mesmo com uma guerra acontecendo diante dos nossos olhos, a gente pode ficar cego. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a guerra espiritual, é o nosso tema. E vamos começar fazendo uma oração. Querido Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui, e obrigado porque hoje, eu sei que o Senhor vai abrir nossos olhos para a guerra que está acontecendo. Temos uma guerra agora em diferentes partes do mundo acontecendo, mas temos uma guerra espiritual acontecendo no mundo todo. Acontecendo lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, acontecendo aqui em São Paulo, em cada lugar do mundo. Então, por favor, Pai, eu te oro, eu te clamo, eu te imploro, abre os nossos olhos para poder enxergar essa realidade que está ao nosso redor. Por favor, Pai, nos ajuda a sair daqui com decisões, com urgência, porque o mundo precisa do Senhor, o mundo precisa daquilo que nós temos, o mundo precisa conhecer o único e verdadeiro Deus, essa é a única esperança. Eu oro, eu imploro para que cada um dos que estão aqui hoje, ouvindo a sua palavra, possa entender isso no íntimo do coração. Pai, te amamos e oramos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos em 2 Reis 6. E o título de hoje é A Guerra Espiritual. 2 Reis 6. Eu sei que a gente está estudando o livro de Atos e a gente vai terminar a nossa série. Paramos lá em Atos 19, mas hoje a gente vai dar um pequeno break para poder ouvir um pouco do que Deus fez lá na conferência. Em 2 Reis 6, estou em 1 Reis. Vamos lá, vamos em 2 Reis. A Bíblia fala sobre a guerra espiritual. Lá no versículo 8, fala: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Então tinha uma guerra física acontecendo. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Aqui a Bíblia relata sobre uma guerra no Antigo Testamento. E essa guerra era entre Israel, o povo de Deus, e os sírios. E, obviamente, eles tinham um exército muito poderoso, os sírios. Ao mesmo tempo, Israel tinha o exército de Deus com eles. E além do exército de Deus, eles tinham os profetas. Aqui nós vemos o profeta Eliseu, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que sucedeu Elias. E é extraordinário o que Deus fazia através de Eliseu. Aqui, quando o rei da Síria falava com os conselheiros deles,
para colocar as tropas em tal lugar, Deus falava isso para Eliseu. E Eliseu repassava para o rei de Israel. E ele mandava as tropas para outro lugar para poder defender das tropas da Síria. Então é extraordinário o que acontece. E quando o rei fica enfurecido, ele fala, ok, a gente tem um traidor aqui. Quem é? Eles falam, não é ninguém daqui. Ninguém dos sírios estão te traindo. Na verdade é Eliseu. É o profeta de Deus que fala até as palavras que tu falas no seu quarto. Imagina isso. Ele tinha que ter cuidado com o que ele ia falar, porque Eliseu sabia tudo. E quando ele descobre onde está Eliseu, ele manda as tropas para lá, para cercarem onde Eliseu estava. Vamos seguir lendo. Versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Irmãos, é extraordinário o que acontece aqui. Todo o exército da Síria cercava Eliseu. E Eliseu estava junto com o servo dele. Aqui diz que ele acordou de manhã, talvez para ter o tempo com Deus dele. Imagina isso, você acorda de manhã. Eu sei que aqui alguns acordam muito chatos de manhã, hein? Alguns aqui acordam, eles nem sabem onde eles estão. Acordam desnorteados totalmente. A Bia é uma dessas pessoas, amém? Eu sou o que acorda chato. Então temos aqui pessoas que vocês podem se relacionar, eu e a Bia. E eu não sei como era o servo de Eliseu, mas ele acordou, imagina isso. Você vê um exército ao seu redor, com cavalos, com armas te cercando. E o que acontece é que ele fica com medo. E Eliseu fala, não tenha medo. Os que estão do nosso lado são mais numerosos do que eles. E Eliseu ora a Deus. E depois que ele ora, os olhos dos servos se abrem. E ele consegue ver o exército celestial de Deus ao redor deles. E logo em seguida, Eliseu ora mais uma vez. Ele ora, Deus, fere de cegueira os sírios. E é exatamente o que acontece. A Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Eliseu. Se tem algo que Eliseu podia ver, era a guerra espiritual. Sim, tinha uma guerra física acontecendo, mas tinha uma guerra espiritual. E o mesmo se aplica a nós. Temos uma guerra física acontecendo agora mesmo entre Ucrânia e Rússia. E em diferentes lugares do mundo, temos outras guerras acontecendo. Mas temos uma guerra espiritual. E o nosso dever, como discípulos, é abrir os olhos para enxergar essa guerra. Primeiro, abrir os nossos próprios olhos. E depois, abrir os olhos das pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque estamos em uma guerra contra Satanás. Esse é o nosso adversário, o nosso inimigo. E sim, Satanás tem seus anjos, tem seus demônios, mas Deus tem um exército ainda maior. Vocês estão comigo, igreja? E sim, a igreja, ela é a família de Deus. Mas a igreja também é o exército de Deus. A partir do momento que você, como Bruno, fez a sua boa confissão e falou, Jesus é o meu Senhor, você se alistou em um exército. Hoje você e eu somos parte de um exército, somos soldados de Deus. E esse é o meu primeiro ponto, seja um soldado. Porque é isso que um discípulo de Jesus é. Um discípulo de Jesus sim é um filho, é uma filha de Deus, mas um discípulo de Jesus é um soldado numa guerra. Olha comigo em 2 Timóteo 2, do 1 ao 4. Vocês estão comigo, família? Tem alguém aí que ainda está chato, que não acordou direito? Ou está desnorteado? Estamos no Pérgamo.
São 10h55 da manhã. Segunda Timóteo 2, do 1 ao 4. A Bíblia fala: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Aqui Paulo define para Timóteo qual era a identidade dele diante de Deus. Ele fala: sofra comigo os meus sofrimentos. Ele fala, como um bom soldado, ele fala, suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Ele está falando para Timóteo: olha, Timóteo, eu sei que nós somos família. E ele fala em vários momentos para Timóteo: você é o meu filho. Eu sou um pai na fé para você, porque eu te ensinei tudo o que você sabe. Eu te amo. Mas você tem que entender algo também, Timóteo. Você é um soldado. Por quê? Porque você está numa guerra. E quem está numa guerra deseja agradar aquele que o alistou. E quem alistou Timóteo? Quem alistou Paulo? Quem alistou cada um de nós? Deus. Nós fomos alistados no exército celestial de Deus. Isso não te anima essa manhã? Tem alguém animado aí de estar no exército de Deus? Nós somos o exército de Deus. Quão poderoso isso é? Quão poderoso é se nós entendermos isso, que nós estamos em uma batalha dia após dia, uma batalha que não para, não tem pausa, não tem break, como nós tivemos agora há pouco. Nós estamos em uma guerra, irmãos. E talvez a razão que Deus permita guerras acontecerem, no mundo mesmo, é para abrir os nossos olhos para a guerra espiritual. Uma das coisas que mais me impactou na conferência foi conhecer os discípulos que saíram da Ucrânia. Foi ver vários deles lá. Tinham várias irmãs lá, e em um momento do culto, elas se levantaram e todo mundo aplaudiu a coragem delas. Porque elas não saíram da Ucrânia e foram para outro lugar distante. Elas estão num país vizinho da Ucrânia, o mais próximo possível de uma guerra que está acontecendo. E a razão delas estarem lá é que começou uma igreja, Deus começou uma igreja, o Espírito de Deus começou uma igreja lá na Polônia, em Varsóvia. E foi muito impactante ver no culto de domingo o líder da igreja lá, chama Victor, ser apontado não só evangelista, mas receber um título de coragem, para poder honrar a coragem que ele e os discípulos lá estão tendo. E na verdade, ele recebeu o título não é simplesmente para ele. Ele ficou incumbido de levar esse título para o líder da igreja na Ucrânia agora. Ainda temos uma igreja na Ucrânia no meio de uma guerra. E ele, o Victor, foi honrado, mas também esse líder que está lá na Ucrânia, e ele não pode sair da Ucrânia. Por isso que o Victor pegou o título para levar para ele. Ele recebeu um pequeno globo que representa a ordem de Mardoqueu, que foi um dos heróis da Bíblia, para honrar a coragem que esses discípulos ucranianos estão tendo. Então, isso me impactou muito, irmãos, porque ainda a igreja em São Paulo, vocês são lembrados? Alguns meses atrás, foi chamada para ajudar em uma ação social do Mercy, para ajudar as pessoas que estão lá, refugiadas da Ucrânia, na Polônia. E foi muito especial poder ver como isso causou impacto. Ainda que foi uma pequena ajuda que a gente deu, cada uma dessas pequenas ajudas que as igrejas do mundo inteiro deram, estão sendo essenciais para Deus levantar uma igreja poderosa lá na Polônia. Existe uma guerra acontecendo, uma guerra física, mas uma guerra espiritual. E outra coisa que me impactou muito foi falar com os discípulos da China. Eu acho que o Benjamin vai compartilhar um pouco mais disso aqui na Santa Ceia. Eu imagino que sim, eu acho. Ele teve convívio com vários deles lá em chinês. O chinês dele está melhor que nunca agora. E o que é incrível é ver a coragem que eles têm também. Quando eles calculam um custo, olha isso, estudando a Bíblia com chineses,
Eles perguntam, você está disposto a morrer por Deus? Não é morrer espiritualmente só, não é morrer para se negar a si mesmo. É morrer mesmo. Talvez você vai ser morto aqui, porque é proibido, em partes, o cristianismo aqui na China. É proibido levar uma Bíblia. Imagina, um dos líderes lá foi preso por um tempo, foi interrogado. Por quê? Porque ele esqueceu uma Bíblia na mochila dele. E revistaram a mochila e acharam uma Bíblia e falaram, o que é isso? O que você está fazendo aqui com essa Bíblia? E ele ficou horas e horas sendo interrogado por que ele estava lá com uma Bíblia. Imagina! Então, é um custo que eles têm que calcular. Olha isso, um time missionário está sendo preparado para Taiwan agora. E está prestes a eclodir uma guerra entre China e Taiwan. E sim, imagina a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia é um país grande, mas Taiwan é muito pequena, é uma ilha. Imagina uma China gigantesca com bilhões de habitantes indo numa guerra contra você. E quer saber? Os discípulos estão animados de ir para lá. Eles querem pregar lá, porque eles não temem a guerra física. Eles temem a guerra espiritual. E essa é a guerra que nós temos que temer, irmãos, como discípulos. É a guerra espiritual. Vocês estão comigo? Outra coisa que me impactou muito na conferência foi falar com o antigo líder de Dallas, no Texas. Por Deus usou ele, olha isso, para levantar a igreja, que estava um pouco fraca lá, que há muito tempo estava em 70 discípulos, e eles estavam lá perseverando, eles estavam sofrendo um pouco, não tão encorajados, não tão animados. E muitos outros líderes que passaram lá, tentaram animar a igreja, não, precisamos crescer a igreja, chegar em 100 discípulos, mas isso infelizmente não acontecia. E Deus usou o Fernando, olha isso, para em menos de 6 meses levar a igreja de 70 para 100. Agora eles têm 100 só no ministério universitário. A igreja lá cresceu muito, irmãos. E eu queria aprender das convicções dele na palavra de Deus. Fernando, o que você acha que mais ajudou a igreja a crescer lá em Dallas? Ele falou, eu simplesmente ensinei cada discípulo da igreja a quando eles acordarem, abrirem os olhos, a verem a guerra espiritual. Cada discípulo de Dallas, quando eles abrem os olhos, eles sabem que eles estão numa guerra. Eles ouvem as explosões. Eles ouvem o som dos tiros. E não é que está acontecendo uma guerra em Dallas, está tudo bem lá. Você pode ter uma vida boa lá e confortável. Mas eles ouvem os tiros. Eles ouvem as explosões da guerra espiritual. Irmãos, se nós queremos fazer grandes coisas para Deus aqui em São Paulo, eu acho que queremos, não queremos? Queremos? Nós temos que abrir os nossos olhos para a guerra. Nós temos que ouvir as explosões. É muito fácil viver no Brasil. Não é tão difícil, entende? Aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão, aqui não tem muitas coisas que nós temos de desastres naturais em outros lugares do mundo. Aqui não temos uma guerra. O Brasil quase nunca na história entrou em guerra contra outros países. Como diz o ditado, o pior ou o melhor do Brasil é o brasileiro, amém? Então esse é o nosso desafio, é enfrentar o brasileiro todos os dias. Entende? Esse é o nosso maior desafio, essa é a verdade, não é? Então, qual que é o maior medo que nós temos? Quando você vê um brasileiro e você fala, vou ser assaltado, meu Deus. É isso que eu senti em Los Angeles. Eu lembrava, nossa, eu não estou no Brasil, né? Aqui as pessoas não assaltam, né, na rua. Mas, irmãos, eu estou grato de estar aqui. Aqui é o meu campo de batalha. Aqui é o meu campo missionário. Essa é a parte do mundo que Deus me pôs e colocou cada um de nós também para lutar nessa guerra. Vocês estão comigo? O que nós precisamos? Pegar as nossas armas. Aqui Paulo fala que, no versículo 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. O que o Fernando me falou me impactou muito, porque ele falou, eu vivia antes em uma igreja, ele falando de Dallas ainda, quando estava um pouco fraca, quando ele chegou lá para fortalecer a igreja. Eu me deparei que Dallas não era uma igreja de soldados, era uma igreja de civis. Eles viviam numa guerra como civis. Imagina isso, se você estivesse na Ucrânia, assim que a Rússia começou a invadir lá. Imagina, você ouviu os bombardeios, você ouviu os tiros,
Ainda ouvindo do Luca, o nosso irmão que estava aqui e pregou pra gente, ele disse que na rua de um dos irmãos lá, o Gustavo Piai, que também foi do Brasil lá para a Ucrânia. Na rua do Gustavo Piai, eles estavam atirando. Imagina, tinham soldados ucranianos atirando nos russos. Na rua que ele morava. Imagina o Gustavo Piai ouvir os barulhos dos tiros, ver os soldados e falar, acho que eu vou na padaria. Imagina. Eu acho que hoje é um bom dia para ir lá cortar o cabelo. Para ir na padaria, no Padrão, não é? Lá do Butantã. Você está no Butantã, você sabe onde é o Padrão. Entende? Não, você não faz isso. Você está numa guerra. A sua vida muda completamente. As suas prioridades mudam. Você enxerga a necessidade. E quando esses professores e professoras, quando esses motoristas de ônibus, quando essas pessoas comuns, assim como nós, lá na Ucrânia, se depararam que eles estavam numa guerra, era atirar ou morrer, eles pegaram as armas, eles deixaram de ser civis, e eles se alistaram no exército. Então lá na Ucrânia, qualquer um pode ter uma arma. Qualquer um que queira lutar nessa guerra, pode simplesmente ir lá pegar uma arma e começar a atirar contra os russos. Se os ucranianos entendem essa necessidade, irmãos, quanto mais nós, que também estamos numa guerra, é hora da igreja de São Paulo deixar de ser uma igreja de civis. E é hora de nós começarmos a pegar as armas e entrar nessa guerra. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 4. Fala, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que estando completa a obediência de vocês. Paulo acreditava no poder do Espírito Santo. Ele fala muito sobre isso em todas as Escrituras. Mas Paulo também acreditava que o Espírito Santo ele age quando nós decidimos entrar na guerra. E ele fala para a igreja em Corinto, as armas com as quais lutamos não são humanas. Então, não queremos pegar aqui em armas, rifles, não queremos matar ninguém como cristãos, amém? Mas queremos matar o pecado. Queremos matar todo o argumento e pretensão, como ele diz nos versículos seguintes, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Se você notar, São Paulo está ficando cada vez mais um país, uma cidade de ateus. As pessoas estão ficando cada vez mais depravadas em São Paulo. O pecado cada vez aumenta mais e mais. E se a gente não fizer nada, São Paulo vai morrer. São Paulo já está morto pelo pecado. Mas cada um de nós vai morrer. Porque aí você está numa guerra. É matar ou morrer. Se a gente não pegar em armas, o que vai acontecer? Não é o que Deus espera, irmãos, de nós. Deus quer que nós peguemos as armas. E qual é a nossa arma? A nossa arma é a palavra de Deus, amém? Essa é a nossa principal e maior arma. E com essa arma nós estamos munidos do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia é o Espírito de Deus, amém? O Espírito de Deus inspirou homens e mulheres a escreverem isso que nós temos. Então, quando nós temos a Bíblia, nós estamos municiados do Espírito Santo. Cada vez que nós estudamos a Bíblia com alguém, nós estamos atirando o Espírito Santo em direção a essa pessoa. Cada vez que nós evangelizamos, nós estamos atirando o Espírito Santo que sai de nós, porque como discípulos temos a habitação do Espírito. Nós estamos lutando nessa guerra. E uma coisa interessante que eu aprendi, e que deixou de ser a minha convicção, antes era a minha convicção, que cada discípulo evangeliza diariamente, com pelo menos uma pessoa. Cada um de nós pode evangelizar com uma pessoa. Porque pensa isso.
Qual que seria a melhor coisa que poderia acontecer com o Bruno? Ele vai ser batizado hoje, amém? Estamos animados. Ele vai receber o perdão dos pecados dele, o Espírito Santo de Deus. Ele vai ser batizado lá na piscina da Rap. Saindo da piscina, qual que poderia ser a melhor coisa que pode acontecer com ele? Ele escorregar, bater a cabeça e morrer na piscina. Literalmente, seria a melhor coisa que poderia acontecer com o Bruno. Enfim, eu não vou levantar todas as hipóteses de como ele poderia morrer. Tem muitas formas de fazer isso acontecer. Mas seria a melhor coisa que poderia acontecer com o Bruno. Por quê? Porque assim que ele for batizado, ele vai receber o perdão dos pecados dele. O que significa que se ele morrer, ele vai para o céu com Jesus. Isso não é incrível? Olha isso. O que Deus quer nessa guerra não é matar, é salvar almas. É o contrário de uma guerra. Na guerra, as pessoas morrem. Na guerra espiritual, as pessoas são salvas. Quando nós somos soldados de Jesus Cristo. Mas o que acontece? É a melhor coisa que poderia acontecer com o Bruno. É ele morrer fisicamente para estar com Deus. Mas por que eu acredito que Deus não vai permitir isso acontecer? Por que nós estamos aqui hoje ouvindo essa pregação? Porque Deus quer nos usar, irmãos, para poder ajudar mais pessoas a serem salvas. Para estar no exército de Deus, estamos vivos. É para estar na linha de frente dessa guerra. Não tem outra razão para estar aqui na terra. Não é para você crescer no seu trabalho, ganhar um cargo melhor, ainda que isso é bom. Isso é bom. Eu fiquei sabendo que o Magalha foi promovido, amém? Você está precisando de um emprego, fala com ele agora. Deixa seu currículo, amém? Isso é bom, eu fiquei muito animado. Mas não é para isso que nós estamos aqui. Ainda que isso é bom, isso é incrível, entende? Nós estamos aqui, não é para conseguir um diploma da universidade, ainda que alguns vão se formar esse ano. A Yasmin vai se formar, amém? Finalmente. E é muito bom isso é muito animador, amém? Não é simplesmente para casar, ter filhos, ainda que isso é incrível também, amém? Não é para ter um cachorro, ainda que muitos aqui têm cachorros agora. Entende? O principal objetivo de estarmos aqui é estar nessa guerra espiritual. E qual é a decisão que nós temos que tomar? Evangelizar com uma pessoa por dia? Para alguém que está numa guerra, imagina, assim, numa guerra, eu vou lá, eu vou dar um tiro, agora terminou. Fiz meu trabalho na guerra. Você acertou alguém? Talvez. Mas eu já dei o meu tiro hoje. Sabe o que eu aprendi? E talvez esse é um erro que nós estamos cometendo aqui. O problema de evangelizar com uma pessoa por dia, e eu espero que essa seja a nossa convicção aqui, de todos nós já. Mas a gente vai elevar essa convicção agora. O problema de evangelizar com uma pessoa por dia é que quando você faz isso, você faz por você. Muitas vezes, vamos falar a verdade. Você faz pelo alívio da sua consciência, não é? Você faz para falar, hoje eu evangelizei alguém, pelo menos, ufa, cumpri o meu dever, não é? E qual o problema? Quando você constrói essa mentalidade, você não evangeliza com ninguém. Não fica mais fácil ainda não evangelizar vários dias? Não fica ainda mais fácil, ainda quando você evangeliza, você não manda mensagem, depois fazendo segmento? Não fazer segmento. Quando você evangeliza alguém na rua, você convida a pessoa para ir na igreja, estudar a Bíblia. Imagina, esse é o melhor convite da vida dessa pessoa, não é? Porque ela tem a oportunidade de conhecer o verdadeiro cristianismo na palavra de Deus. Mas quando você convida para estudar a Bíblia, e depois pega o número dela, e não manda mensagem, isso é pior do que não evangelizar. E a gente tem essa sensação, não é? Evangelizei hoje. Primeiro, fiz por mim. E já evangelizei, minha consciência está tranquila, agora posso dormir em paz. Mas quando você não faz seguimento, isso é pior do que não evangelizar. Porque depois alguém vai convidar essa pessoa, ela vai falar, nossa, eu lembro de terem pedido meu número, mas ninguém me mandou mensagem. Já conheceu alguém assim? Isso fere as pessoas. Isso não mostra o que é o amor de Jesus de verdade. Isso não é a atitude de um soldado que está numa guerra. Entende? Quando você eleva o seu alvo,
Eu sei que nós temos diferentes realidades, mas talvez um universitário aqui pode compartilhar com 10 pessoas por dia, amém? É muito fácil fazer isso na universidade. Muito fácil, nós temos, muitos de nós aqui, 2 horas de almoço. Quantas pessoas estão na fila? Com quantas pessoas você pode falar? É que o que nós precisamos criar, a cultura de entender que nós estamos numa guerra. Que nós estamos munidos da maior arma. A Bíblia é uma arma nuclear, amém? Deus quer salvar o mundo inteiro através dela. Mas precisamos ter essa cultura na igreja, de entender que estamos numa guerra. Um solteiro, eu sei que 40 horas de trabalho é pesado, ainda temos horas extras, e etc, etc. Mas acho que todo mundo aqui tem 1 hora de almoço também, não é? Todo mundo aqui encontra múltiplas pessoas no shopping, no metrô, indo para o trabalho. Todos os dias, literalmente milhares de pessoas passam bem do nosso lado. E o que a gente está fazendo com isso? Você tem noção? A gente vive em uma das cidades mais populosas do mundo, que é São Paulo. Tem milhões de pessoas aqui, perdidas, esperando alguém falar com elas, para a salvação delas. E a gente, vou fazer isso por mim. Quero aliviar minha consciência. Quero falar com uma pessoa hoje. Irmãos, é hora de mudar. É hora de pegar nas nossas armas. Ainda os casados. Ainda os casados. Vocês têm noção, casados? Eu quero ser bem honesto aqui com os casados. E isso foi pregado na conferência também. Eu fui lá na sessão dos casados junto com a Bia pela primeira vez. Eu fiquei muito animado de estar lá. E sabe o que foi falado lá por um casado com bastante tempo na fé? Os casados têm a reputação de ser o ministério mais apagado da igreja. Mais desanimado. E não tem nenhuma razão para isso acontecer. A Bíblia fala que se você casou, você recebeu uma bênção de Deus. Você tem noção que a maioria dos solteiros querem estar no ministério dos casados? E você está nesse ministério, amém? Talvez nem todos os solteiros querem casar, alguns querem ser com o Paulo, talvez o Freitas, amém? Mas até o Fu casou, acho que tem esperança para o Freitas, amém? Se o Fu casou, eu acho que tem esperança. Mas, irmãos, pensa quanto Deus nos deu como casados. Quanto Deus nos deu. Quanto mais podemos dar para Deus. Eu sei que tem trabalho, muitos têm filhos, mas quanto isso impacta ver casais que têm convicções profundas e que entendem que eles estão numa guerra espiritual. Eu já ouvi muitas vezes de casais com os filhos indo evangelizar. Com os filhos pequenos, com bebezinhos, indo no metrô compartilhar a fé. Pensa quanto isso impacta o mundo religioso, que dá desculpas, mas não nós, porque somos soldados de Cristo Jesus numa guerra. Vocês estão comigo? Estamos numa guerra espiritual, irmãos. Isso não é um achismo meu, isso é uma realidade. Deus, ele tem esperança. Esse vai ser meu único ponto de hoje. Seja um soldado. Deus tem expectativa que cada um de nós possamos ser soldados dele nessa guerra. E quando nós entendemos isso, nós podemos e vamos causar um impacto no mundo. Isso já está acontecendo, na verdade. O que me inspirou muito na conferência foi ver que sim, nós somos soldados, e é verdade, a igreja é um exército, mas a igreja também é uma família. Quando você entende isso, quando você entende, a igreja é minha família, isso te faz querer lutar. É inevitável lutar. Quem é que não lutaria pela sua família? Quem é que, sei lá, se recebesse uma mensagem, agora mesmo, falando, alguém está invadindo a casa dos seus pais, não iria lá agora mesmo, sem hesitar, entende? Ou a casa dos seus filhos está sendo bombardeada agora. Quem não iria lá para salvar os seus filhos? Então, a igreja é uma família. E quando nós entendemos que as pessoas que estão aqui dos nossos lados são nossos irmãos e irmãs, nós vamos lutar nessa guerra, ainda com mais coragem, ainda com mais empenho, ainda com mais compromisso e por amor às pessoas que a gente ama, que estão aqui do nosso lado. No último dia da conferência, teve algo que me impactou muito. 2 líderes que lideram muitas igrejas no movimento.
eles fizeram a Santa Ceia junto. Isso nem estava no programa. Isso foi uma mudança rápida que aconteceu, em cima da hora. E um deles é um líder de setor mundial. Ele cuida de várias igrejas na parte do mundo que ele cuida. Várias igrejas dos Estados Unidos e na Ásia também. O outro é um líder que está debaixo dele, mas também cuida de muitas igrejas lá. E esses dois líderes foram lá na frente para pedir perdão para a igreja. E eles pediram perdão porque, por algum tempo, eles estavam cultivando amargura entre eles. Eles estavam pecando um contra o outro e não estavam totalmente unidos. E o tema da conferência foi um em espírito. E eles falaram, a gente precisa de ajuda para lidar com o nosso coração. Nós lidamos, nós resolvemos, nós nos perdoamos e agora nós estamos um em espírito. Foi muito impactante ver isso. Foi muito impactante também entender. Logo depois, o Kip, o líder do movimento, ele foi lá e ele falou algo que me marcou profundamente. Isso que nós vimos hoje foi um milagre. Nós vimos duas pessoas se perdoarem. Dois líderes virem aqui e darem um exemplo para a igreja. Pedirem perdão para a igreja pelo pecado deles e como isso afeta um ao outro. Então, não podemos atirar uns nos outros nessa guerra. A nossa guerra é contra Satanás lá fora, irmãos. E o Kip falou, isso que nós vimos foi um milagre diante dos nossos olhos. Porque nós vimos duas pessoas serem abertas e se perdoarem. E quando nós vemos conflitos na igreja, isso não tem que fazer a gente achar que a igreja é menos família. Muito pelo contrário, que família não tem conflitos? Quando existe um conflito, significa que nós estamos perto um do outro. E por isso, com o nosso pecado, vamos acabar sem intenção, ferindo uns aos outros, dando alguns tiros amigos, amém? Não queremos fazer isso, mas é inevitável algumas vezes. Por quê? Porque o denominador comum na igreja é pecado. Você vai pecar contra pessoas e pessoas vão pecar contra você. Mas não só somos família, somos a família de Deus em uma guerra. E quando nós pecamos uns contra os outros, nós os perdoamos. Nós pedimos perdão. Para quê? Para estarmos unidos um em espírito. A conferência me abriu os olhos para enxergar a guerra espiritual. Mas também me abriu os olhos para enxergar que nós somos família. As igrejas no mundo inteiro estão unidas. Os líderes no mundo inteiro estão unidos. E esse é o plano de Deus, que cada um dos discípulos de Jesus, em cada uma das igrejas, e aqui nós em São Paulo, possamos estar mais do que unidos também, família. Em conclusão, me inspirou muito a conferência, não só o culto no domingo, mas ver o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Por quê? Porque os discípulos do mundo inteiro têm visto a guerra espiritual. E por conta disso, no ano de 2022, assim que terminar o ano, vão ter sido implantadas 27 igrejas no mundo inteiro. 27 igrejas. É o maior número de igrejas implantadas no movimento até agora. Em 53 nações no mundo. Se você for lá em vários países da África agora, você tem irmãos e irmãs em Cristo agora. Se você for em vários países da Europa, como eu sei que algumas irmãs aqui foram para lá, você tem vários irmãos e irmãs em Cristo lá agora. Se você for para a Rússia, você tem vários irmãos e irmãs em Cristo lá. Na Austrália, na Ucrânia, nos Estados Unidos, na América Latina, no mundo inteiro, nos 6 continentes do mundo. São mais de 10 mil discípulos de Jesus agora. O mundo está sendo evangelizado. A gente não está só falando que o mundo vai ser evangelizado. O mundo de fato está sendo e vai ser evangelizado, e para Deus seja glória. Amém.